Vamos seguir então com o nosso estudo do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Assistência e responsabilidade. No dia seguinte, terminados os serviços dos passes públicos, recebemos na sala de terapia fluídica a agradável presença do Dr. Freubel, que, informado dos socorros administrados a Argos na noite anterior, veio visitá-lo. Utilizava-se do ensejo para rever amigos e antigos cooperadores que não estagiavam na comunidade administrada pela irmã Angélica. Após os comentários iniciais, comuns em qualquer reencontro entre amigos, fomos à casa em que residia o nosso paciente, ouvindo as informações do Dr. Arnaldo, que fazia um relatório sintético dos acontecimentos que presenciáramos, inclusive opinando sobre o recurso da reencarnação programada para Felipe, o que atenuava, mas não resolvia o problema kármico de Argos. Fomos recebidos por Dona Naide, a genitora de Argos, que demonstrava no júbilo da face as melhoras do filho. Em breves palavras, à guisa de justificação, explicou que a febre amainara e o querido doente passaram uma noite de regular repouso, o que lhe propiciou um despertar menos atormentado, com os primeiros sinais orgânicos de renovação. A ausência obsessiva de Felipe, francamente, era-lhe benéfica. Já não sofria a ingestão de fluidos venenosos, nem experimentava a nefasta ação mental do adversário que lhe perturbava expressivamente os centros de forças a funcionarem como matrizes do perispírito no corpo somático. Corpo somático é corpo físico. Dr. Freubel concentrou-se no doente muito pálido, com olheiras bem assinaladas, respiração entrecortada e os clássicos estertores dos alvéolos pulmonares outra vez comprometidos. Após alguma reflexão, afirmou o especialista: não há dúvida quanto à recidiva da tuberculose pulmonar, agravada pela presença dos vibriões mentais que ainda se encontram na faina destrutiva das células, facilitando o campo vibratório para a multiplicação dos vorazes bastonetes de Koch. Depois de uma breve pausa, concluiu penalizado. A recidiva não estava prevista, pelo menos para este período. Houvesse o nosso amigo vigiado convenientemente e tê-la-ia adiado ou menos evitado. Enquanto o ser humano, o homem, não aprender a comandar a mente sob o império de uma vontade bem direcionada, ser-lhe-á vítima contínua. A acomodação mental responde por muitos males que esfacelam os planos ideais de muitos corações. Através dos fios invisíveis do pensamento, movimentam-se forças de difícil catalogação pela linguagem convencional, que fomentam reações equivalentes às emissões iniciais. É através delas que se canalizam as vibrações obsessivas, que as utilizam ou as fomentam, dando gênese aos estados de desequilíbrio psíquico de início e físico mais tarde. Então, o que ele está nos explicando mais uma vez? Que a matriz, o começo dos nossos problemas, começa com os nossos pensamentos. Conforme o teor dos nossos pensamentos, nós provocamos situações difíceis em nosso corpo físico e nossa vida como um todo. É preciso estar atento sempre aos nossos pensamentos. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Vamos vigiar os nossos pensamentos. Vamos corrigir a rota do que pensamos para evitarmos cair em situações como essas. Continuando. Acreditando na necessidade de intervenção mais rigorosa, o que dependerá do aval superior, consultaremos o nosso amigo Weber e serão tomadas as providências conforme seja de melhor para o nosso Argos. Embora eu não desconhecesse o respeito hierárquico existente entre os espíritos superiores, que se caracterizam pela nobreza do comportamento, não podia ocultar a surpresa diante do cuidado e da visão de conjunto reinante entre os diversos cooperadores nas múltiplas atividades desenvolvidas em nosso plano. Cada qual se movimentava na sua área, sem avançar no círculo do compromisso de outrem, jamais deixando à margem o intercâmbio fraternal de opiniões, levando-se a instâncias mais lúcidas as decisões, que somente aí tornavam a ser definitivas.
A irmã Angélica decorrera do amigo diretor do hospital, apesar de ela ser dotada de recursos que poderiam levá-la a acertadas opiniões. Não obstante, por sua vez, solicitar a presença de um especialista, que igualmente recorreria ao diretor do Centro de Atendimento Espiritual, no qual Argos fora atendido para a moratória. Ou seja, não há uma determinação única, tudo é feito em conjunto. Dessa forma, a possibilidade de erro diminui muito e prevalece sempre a justiça e a correção. Antes de despedir-se, o amigo dispensou vibrações muito salutares ao doente, que permanecia atemorizado, e recomendou a Bernardo que lhe aplicasse a terapia fluídica sistematicamente, cada 4 horas, de modo a auxiliá-lo dentro das possibilidades de seus créditos o permitissem. Pela sua mente passavam as cenas espirituais da véspera, embora com seus contornos difusos, fazendo que Argos se detivesse emocionado em clima de prece. É certo que se sentia mais bem disposto. A queda fora-lhe brusca, embora a descida pela rampa da enfermidade houvesse sido ao largo dos 3 últimos meses, novamente se prometia regeneração, recandidatando-se ao serviço da caridade, conforme da caridade vivia. Ele vive da caridade, ele vive de uma pensão precipitada. Ele ganhou essa pensão por conta da doença. Então, ele vive sob caridade. Continuando. A presença da morte é sempre uma proposta de imediata reforma íntima. Quando a pessoa, a pressente, valoriza a roupagem carnal e a oportunidade que invariavelmente desconsidera, isto é, não se utilizando como de melhor para ele dos seus valores de alto significado para o espírito. Nesses momentos, não raro, fazem promessas, negociam com a divindade em vãs pechinchas que denotam infância moral em que estagiam irresponsáveis. Quando passa o aparente perigo, a saúde retorna, modificam a paisagem mental e arrojam-se aos mesmos programas de insensatez, com raras exceções, mais ávidos, mais petulantes, mais imprudentes. Momento chega, porém, em que não há mais pode adiar o retorno à vida e são colhidos em prantos e lamentos, igualmente insensatos, rogando compaixão e apoio que não quiseram ou não pretenderam dar-se ou doar aos outros, sempre arraigados em dúvidas tormentosas quanto à vida espiritual ou aferrados aos interesses da promoção vaidosa no círculo das transitórias posições que são obrigados a abandonar pela morte. A lição dos sofrimentos no vai e vem dos propósitos de Argos levava-se à maior consideração pela bênção da fé e pela felicidade do trabalho fraternal em favor do próximo, convenhamos, em favor de mim próprio. Certamente que a ausência de Felipe, mais arraigado na sua desforra, não lhe modificava o quadro de débitos, porque podia-se notar que os outros inimigos, a quem o Hussita, ou seja, seguidor de Jean Hus, comandava, não se haviam modificado, nem o pretendiam, como seria compreensível. Momentaneamente distanciados, pareciam dispostos a aguardar ocasião para sua própria vingança, seu próprio desforço para a cobrança tresvairada. As providências fluídicas tomadas, não por mérito do enfermo, senão por acréscimo da misericórdia do Senhor, evitavam que os famélicos perseguidores que lhe atirassem sobre os desconjuntados tecidos orgânicos como se fossem chacais, disputando os restos em decomposição. Lembrando o que se passou no passado, e havia uma disputa religiosa entre os seguidores de Jean Hus e os de Sigismundo, e nessa situação houve matanças, e Argos foi um dos que massacraram muitas pessoas. Essas muitas pessoas são hoje aqueles que querem a destruição dele, o insucesso, o infortúnio dele. Continuando. Em todo esse contexto, todos experimentávamos uma grande compaixão pelo amigo que impensadamente desperdiçava tantas bênçãos porque não se resolvera por abrandar, pelo menos, as imposições egoístas e pensar no seu próximo, tão próximo que lhe encontrava repartindo com ele solidariedade e auxílio.
Posteriormente, fui informado pelo Dr. Lustosa que nova intervenção estava programada para 2 noites depois, conforme orientação do abnegado Weber, que nos aguardava com Argos para o socorro de emergência. Enquanto isso, permanecíamos no auxílio fluídico, na prece, na intensa mentalização em favor da sua recuperação. Desnecessário detalhar o novo recurso cirúrgico em nosso plano, ou seja, no plano espiritual, quando novamente, com pequena variação, foram reaplicados maaprana e clorofila, fluidos orgânicos retirados da natureza e do sempre dedicado médium Venceslau, que se prontificava a auxiliar o amigo em esvanecimento. Terminada a intervenção superior, a irmã Angélica, não ocultando sua preocupação, advertiu o convalescente em semilucidez espiritual, no desprendimento parcial pelo sono. Filho, disse com inesquecível tonalidade de voz, esquece a vacuidade, antes que despertes vazio, após ser por ela abandonado. O compromisso da reencarnação não é viagem ao país da futilidade, especialmente para os que estão muito comprometidos com tarefas interrompidas e têm, no passado, o caminho juncado de vítimas. Age no bem, com menos palavras e mais serviço. Não te iludas, já que ninguém consegue enganar aos outros. Desperta por Deus, em definitivo, para os teus deveres. Nem sempre poderemos interferir junto aos junto aos programadores das tarefas do teu favor. Em teus atos próximos serão os teus advogados do futuro. A consciência anestesiada, quando desperta, faz-se juiz severo, se nos surpreende em gravame ou queda. Permitindo que o seu filho espiritual pudesse absorver em profundidade o conteúdo das suas palavras, informou: ficarás no corpo por mais tempo. Cuidado com as tuas decisões emotivas, sem amadurecimento, nascidas dos entusiasmos irrefletidos de que te vês, esquecido dos que te ajudam. Provarás o licor das outras tentações, na taça do suborno emocional, a vaidade, compromisso que não se atende à dívida nova que se assume. Ninguém te dirá como agir. Sabes para dizê-lo aos outros. Será, portanto, justo que te informes a ti mesmo, a fim de assumires interna responsabilidade pelos resultados. Escolhe bem. Do mundo já tem as marcas. Observa quais são as marcas do Cristo que carregarás. Estaremos contigo, no entanto, é necessário que estejas conosco, de livre vontade, para que o nosso intercâmbio continue. De nossa parte, esperamos contar contigo para o bem, da mesma forma que tens fruído do bem, que nunca nos é negado. Desperta, portanto, para a vida e que Deus te abençoe. Havia uma comoção geral que traduzia a eloquente significação daquela hora. Relembrando, meus amigos, o que se passou, ele recebeu 5 anos de vida a mais, com o compromisso de ele ser fraterno, de ele trabalhar na caridade no centro espírita, ajudando aqueles que precisavam. No entanto, ele ficou só nos estudos, ou seja, só soube para ele mesmo. Foi o que a mentora falou para ele agora. Você sabe dizer aos outros como agir. Haja conforme você ensina aos outros. Certo? E nós, meus amigos? Como é que nós estamos agindo? Como nós recomendamos aos outros? Ou nós fazemos diferentes? É isso que a gente precisa pensar. Continuando a nossa leitura. Encerrada a tarefa com elevada oração de graças, Argos foi trazido de volta ao corpo, o mesmo acontecendo com o médium Venceslau e os demais demandados das nossas atividades habituais. Eu consegui a permissão para acompanhar o caso e as suas consequências por mais tempo, objetivando o aprendizado pessoal e o ensejo para recolher apontamentos com os quais pudesse escrever sobre as obsessões pertinazes, geradores de problemas físicos e psíquicos, como também demonstrar que a crença, pura e simples, não é passaporte válido para a aduana da vida, senão os atos que constituem sempre e sem qualquer equívoco o saldo-conduto de inegável valor que libera o viajante das diversas fronteiras da sua jornada evolutiva. Meus amigos, Jesus falou, serão salvos pelas suas obras, e não pelo aquilo que a gente acredita, não pelo aquilo que a gente discursa.
e sim pelaquilo que fazemos em favor de nós mesmos e em favor dos outros. Isso é que conta. Não importa a religião que a pessoa tenha. Não importa nem que ela tenha alguma religião. O que importa é como ela convive, como ela trata as pessoas, como ela ajuda as pessoas, se ela é um facilitador ou ela é um complicador das vidas dos outros. Então, meus amigos, vamos trabalhar. Vamos ajudar-nos uns aos outros, porque foi essa a principal lição de Jesus. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos vocês na sequência de nosso estudo.